Boa noite, senhores. B'siyata d'Ishmaya, vamos falar sobre assunto atual. Nimtzaim, nos encontramos dentro das 3 semanas Ben HaMetzarim, de 17 de Tammuz, que vai até 9 de Av. Kal Kadosh, especificamente depois de Rosh Chodesh. Nós sabemos que no próximo Motzei Shabbat, sábado à noite, é 9 de Av. Eu não falei que é jejum. É 9 de Av, é 9 de Av. Kal Kadosh, com certeza, temos obrigação de brecar, velachshov, leitbonen, refletir, o ano inteiro, mas pelo menos nessas 3 semanas, na situação que nós nos encontramos. Situação essa tanto no mundo particular como no Klal Israel. Kal Kadosh, Nimtzaim bli Bet HaMikdash. Ba'avonotenu Rabim, não temos Bet HaMikdash, o templo sagrado. Galut, diáspora, 1957 anos da destruição do segundo Beit. Kal Kadosh, isso simboliza, representa tudo de amargo que existe. Todas as desgraças, todos os sofrimentos, toda a história de Am Israel, outra vez no particular ou no Klal Israel. Isso simboliza a destruição do Bet HaMikdash. Morav Rabotai, Zot Omeret, quer dizer que isso é uma coisa atual. Ainda, tristemente, estamos na diáspora. E sábado à noite, Motzei Shabbat, é 9 de Av. O Rambam escreve a última halachá de Halachot Ta'anit, Perek He, a última halachá, ele traz lá que Bezrat Hashem, todos esses jejuns vão se transformar em alegria. Leatid Lavô, logo quando Mashiach chegar, não só que vão sumir, vão se transformar em simcha, em mamash alegre, Dafkat Shabeab Moed. A pergunta é, quando estou estudando, preparando aqui o shiur, de quem depende Kal Kadosh em transformar essas datas tristes, amargas, que eu sempre gosto de refletir e pensar e dizer. Não é uma comemoração e pronto. A pessoa tem que viver isso aqui. Fala das 3 semanas. Fala de Shavua Shechalbo, da semana que cai. Fala de Tisha B'Av. A pessoa treme. Se cuida. E assim tem que ser. Isso tudo vai se transformar em alegria. Mas depende de quem. Como transformar isso aqui, Bezrat Hashem Besimcha. Ou seja, esse Motzei Shabbat, sábado à noite, 9 de Av, Bezrat Hashem, vamos fazer Melaveh Malka, vamos dançar, mas depende do quê? Kal Kadosh, eu vou ler para vocês aqui o Rambam, Halachot Ta'anit, Perek He, Halachá Aleph, primeira Halachá do 5º capítulo. Shekol Atzomot, todos esses jejuns que nós jejuamos, tirem o de Yom Kippur, Kolel, quando nós falamos esses jejuns, 17 de Tammuz, Tisha B'Av, 9 de Av, nós jejuamos pelo que aconteceu, uma data, por exemplo, em Tisha B'Av aconteceram 5 coisas, vamos falar dos 2 gigantes, a destruição dos 2 templos, o primeiro e o segundo, mas a finalidade do jejum, escreve o Rambam, e assim posek na halachá, El Atzamim, Kedei leorer alevavot, para despertar nossos corações, veliftoach darkei teshuvah, e abrir os caminhos da teshuvah, veyezeh zikaron lemaasenu araim, uma pessoa quando jejua, por intermédio do jejum, vai despertar, opa,
Não só pelo que aconteceu, e sim é a data, mas o que, qual a finalidade, por que eu preciso jejuar? Então fala o Rambam, você precisa jejuar para despertar teu coração e fazer tshuva, e lembrar teus atos araim, teus atos, você, Yosef, teus atos seus, o Maaseh Avotenu, e também os atos dos teus antepassados, Shayak Maasenu Atah, que eles também tinham tristemente esse comportamento que nem o nosso, Atchegaram Lahem Velanu Otam Tzarot, a tal ponto que causaram pelo mau comportamento eles, e nós também estamos causando esses sofrimentos que nós estamos vendo. É atual. Shebezichron Devarim Elu Nashuv Le'etiv. Que Bezrat Hashem, quando a pessoa reflete, ela vê, ela sente e faz tshuva, Bezrat Hashem, ela volta para Kadosh Baruch Hu. Kadosh, esse é o Rambam, que a finalidade do jejum é essa. Pronto. Sendo assim, nós, a partir desse Rambam, Bezrat Hashem, vamos analisar aqui como chegar nessa tshuva, qual o caminho que abre essa porta, refletir e como. Sendo assim, aqui nós vemos no Rambam também uma coisa impressionante, que uma pessoa vai dizer, mas vocês estão vendo, taxativo ele escreveu, não só recordação dos maus atos que fizeram antepassados, e sim os nossos. Assim traz o Yerushalmi. O Yerushalmi traz, Kol dor shelo nimna bet hamikdash, toda geração que não foi construído o templo Bet HaMikdash, Keilu Necherav Beyamav. Se tivesse na sua época, se não foi construído até agora, Lo Aleinu Velo Alechem, eu acho que a coisa que mais me toca nessas 3 semanas é que a pessoa não pode dizer o que eu tenho a ver. Não, você tem a ver sim, porque se tivesse agora o Bet HaMikdash iria ser destruído. Quer dizer, tristemente estamos no mesmo caminho negativo. Então a pessoa não pode dizer, eu não tenho nada a ver. Não, você tem tudo a ver. Não só isso, nós estamos vendo aqui. Questionei de quem depende transformar esse dia em alegria. Morai Rabotai, nós vamos ver que realmente só depende Banu, de mim, de nós. E Bezrat Hashem, vamos começar esse caminho do Shiur, que é tão importante a pessoa saber que depende dele, de mim, que Bezrat Hashem transformar isso aqui em alegria. E de mais ninguém, quer dizer, cada um pensar em si mesmo. Kal Kadosh, vamos lá. Para nós entrarmos nesse caminho, é importantíssimo ter conhecimento de alguns conceitos. Então vamos começar com um conceito importante, Hashuv Meod, para a vida da pessoa. Vamos abrir Echá no Perek Gimel, onde o Navi fala, Echá Gimel, Pasuk Lamed Het, fala aqui o Navi o seguinte, relatando aqui a Megillah, coisas terríveis, tristes, amargas, e fala aqui no Perek Gimel, Mipi Elion lo tetzeh haraot ve'atov. De Hashem, de cima do Shamaim, lo tetzeh haraot ve'atov. Não sai nada de ruim e bom. Se me permitem, o Rashi explica isso aqui, outros comentaristas também, em que nós conhecemos também um dos princípios da emuná, da fé, recompensa e castigo. Em outras palavras, que Boreolam, com sua sabedoria divina, criou nesse mundo o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Então, a Kadosh Baruch Hu nos deu essa autorização de escolher ou o caminho bom, aí você vai ganhar coisas boas, ou lo aleno o contrário. Então fala aqui o Navi, Mipi Elion lo tetzeh haraot ve'atov. Rashi traz aqui, Amar Rabi Yochanan, a partir do momento que a Kadosh Baruch Hu nos diz em Devarim Lamed Tu, Re natati lefanecha et hachaim ve'et hatov, ou o contrário, não sai nada de ruim e de bom. Ela, haraba melea leoserá, o ruim vem de uma consequência do meu ato negativo,
E o bom vem de uma consequência do meu ato positivo. Continua o Navi. Ma itonen adam chai gever al chataav. Fala o Navi, Lefija, com Rashi estou explicando, vamos reclamar de quem da coisa negativa, da coisa ruim, da coisa amarga? Adam, aí fala aqui o Rashi, você reclama de quem, Adam? Imlo al chatav. Você tem que reclamar de quem? Dos teus maus caminhos. Não de Hashem. Reclama, se olha, os teus caminhos, a tua conduta. Boreolam diz, da onde vem, Vadai, tudo é de Hashem. Boreolam, Ele que manda, mas Ele nos deu força de você ditar o que você quer que eu te mande. Você vai para o caminho bom, te mando coisa boa. Lo além no contrário, te mando. Mas tudo que vem do Shamaim é Tová. Não existe nada que desce do Shamaim de Hashem que lo aleno é ruim. Lo aleno ve lo alechem, um tapa, ele é Tová, para não dizer coisas piores. Mas quem causou você receber esse tapa? Eu recebi esse tapa? Minha conduta. Essa é a força que Hashem nos deu. Sendo assim, fala o Navi, Mi pi elyon lo tetzeh arot ve'atov. Ma itonen adam chai, o que você vai reclamar? Olha teus atos, teu caminho. Tachlis, fala o Navi. Então, o que temos que fazer? Nachpesah derachenu venachkor avenashua ad Hashem. Reflita teus atos, veja teus caminhos e faça tshuva. Assim falou o Navi. Ou seja, um princípio isso aqui importantíssimo para a vida da pessoa. Quando eu olho isso aqui, se vocês estão lembrados no Teilim Yud, David HaMelech usa uma frase aqui chocante. Lama Hashem ta'amod berachok ta'alim leitot basara. David HaMelech fala, Boreolam, o que acontece entre nós? Eu vou ler o que David HaMelech falou aqui, e realmente o que pode passar na cabeça de uma pessoa. David HaMelech diz, por que Hashem, você se encontra longe de mim, e em situações amargas, você se esconde, você desaparece. Onde você está? Por que você fica longe de mim? David HaMelech está falando isso aqui, olha o que fala o Midrash. Lama Hashem ta'amod berachok. Eu estou lendo o Midrash no meio, Yakut Shimoni. Lama Hashem ta'amod berachok. Eu só estou lendo. Amalek Kadosh Baruch Hu falou para David. David, shachen rata. Você não é um bom vizinho. Você está dizendo assim, está perguntando para mim por que eu estou longe? Lama Hashem ta'amod berachok. Velohem echikuni mealehem. Eu estou longe ou eles se afastaram de mim? Ou eles me afastaram? Amar Reb Yonatan bar Rabi Eliezer. Shalosh shanim umersa, 3 anos e meio, os inimigos de Am Israel cercaram Jerusalém. Veshechina omedet al har hazetim, a Shechina se encontrava sobre o monte de Zetim, e saía uma voz dizendo, Dirshu Hashem, Dirshu et Hashem beimatzeo, procurem Boreolam, encontrem Hashem, voltem para Hashem, Velo hayu mashgichim, e não me deram ouvidos. Ve'ata omer lama Hashem ta'amod berachok? Quem se afastou de quem? Quem me afastou? Kal Kadosh, um ponto importantíssimo, antes de dar sequência. Nós temos a obrigação de defender a Israel, despertar defesa. Quando nós olhamos aqui para o Echal, fazer tefilá, ou falamos com um amigo, ou com quem for, ou pensar, temos que trazer defesa para a Israel. Esse é o Yehudi Kadosh, assim nos ensinou o Rabbi Bardichov e outros Gedolim. Somos obrigados, Boreolam quer defesa de Am Israel. Falar de Am Israel só pode falar bem de Am Israel, só trazer defesa. O que nós estamos falando aqui é uma reflexão desses dias e lendo o que está escrito aqui, eu reflito para mim melhorar. São duas coisas diferentes. Falar de Am Israel, só coisa boa, só defesa. Agora eu não posso pensar, Hashem,
você me abandonou, você se afastou de mim. Você vê Hashem e falou para David Amelech, não se pensa assim. Não fala isso. Talvez você se afastou, você que se afastou, talvez que você me afastou. Kal Kadosh. Se o Navi falou que é fundamental refletir na Pesá de Rachenu Menachkora, que é a finalidade do jejum, voltar para Hashem. Esse é o passuco do jejum, é esse. Kal Kadosh tem 2 pontos, anotei alguns pontos, mas vamos centralizar em 2. Para que seja uma boa reflexão, uma ótima reflexão, que Bezrat Hashem atingir a finalidade. O Rav Galinsky traz aqui, na Parashat Devarim, na verdade, o que eu estou falando, já falei, vou falar, me baseei no Rav Eigatá e alguns lugares. Na Parashat Shavua Devarim, certo, o Rav traz um ponto que não vai nos ajudar muito na reflexão, que é, o primeiro eu já vou dizer qual é, saber acatar repreensões. Uma coisa é dar repreensão, que é outro shiur, se existe alguém que saiba dar, como dar, não é agora o ponto. O ponto é, eu, Yosef, eu tenho que trabalhar para saber acatar uma repreensão. Ou de alguém, não importa de quem venha, se ela é certa, se ela é correta, ela é pura, e ela vai me fazer bem, acata. Fácil falar, eu sei. Mas estamos estudando, é um trabalho. Acata ela. Leia um livro, vi uma mensagem, um mussar, acata essa repreensão. Vai te ajudar a se transformar. Fala o Rav Galinsky, ele é Devarim asher diber Moshe kol Israel. Nós vamos começar a Sefer Devarim, esse Shabbat, Bezrat Hashem Yitbarach. Nós sabemos o último Chumash Devarim, onde Moshe Rabbeinu, antes de subir no Shamayim, está se despedindo de Am Israel, ele vai repreender antes de Am Israel entrar na Terra Prometida, está se despedindo, vai repreender Am Israel, mas de uma forma indireta, mencionando os lugares. Existia alguém, mais do que Moshe Rabbeinu, que gostava de Am Israel. Líder absoluto, repreendeu. E assim fala Shlomo HaMelech. Ele traz um midrash aqui, o Rav Galinsky. O Midrash traz um pasuk de Mishle, Koach Chav Gimel, Zeu she'amar hakatuv, mochiach adam, acharei hen imtza, mimachalik lashon. Eu vou explicar, já com Rashi. Mochiach adam, explica Rashi. Quando uma pessoa repreende o outro al averot shebeyado, sobre os maus caminhos, os pecados que ele está cometendo, o mafrishomem, e afasta ele dos maus caminhos. Depois de um tempo, que realmente, por exemplo, eu percebo que ele está me chamando a atenção, no começo pode ser que até que, não goste, mas depois refletindo, pensando, ele vai acabar caindo nas minhas graças. Fala Shlomo HaMelech, Hen imtza be'enav, vai acabar caindo nas minhas graças, mas, fala Shlomo HaMelech, mimachalik lashon, daquele que lambi me bajula, só me elogia. Preste atenção da forma certa, eu só vou gostar de quem mais? Daquele que me chama a atenção ou daquele que somente me elogia? É perigoso fazer essa pergunta, mas Shlomo HaMelech está nos falando, se ele realmente quer me afastar do mau caminho através da sua repreensão, você deve gostar dele mais do que aquele que somente te elogia. E o Midrash compara 2. Moshe Rabbeinu alav Shalom, onde repreendeu Am Israel, e gostava de Am Israel. E nós temos simpatia de Moshe Rabbeinu. E Moshe Lokam, Navi que Moshe. E não só isso, diz o Midrash, o segunda pessoa, Bilam Arashá. Bilam o que fez? Matou o Alecha Yaakov. Só elogiou. O que aconteceu depois com Am Israel? Benot Moav. O que aconteceu lá? Naflu Bashitim. Então assim fala o Midrash.
Rav Galinsky traz uma história aqui, que Lo Alenu Velo Alechem, quando ele foi visitar, estava sentado em Avelut, Rav Yechezkel Levinstein Zatzal, sobre o falecimento da sua esposa. Então imaginem, o Rav Yechezkel Levinstein, Mashgiach, de Ponovitch e de outros lugares, e Mir e tudo, Tzadik, adorador, faleceu a esposa, o mundo foi visitar ele lá. Todo Am Israel foi visitar ele na Shiva. O Rav Galinsky foi visitá-lo. Sentou na frente do Rav Yechezkel Levinstein, na Shiva. E começou a lamentar o Rav Yechezkel Levinstein, dizendo o seguinte: ai, 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 Chachamim falam, ou Havruta ou Mituta. Ou um bom amigo, ou a morte. Assim fala a Gemara em Ta'anit Chav Gimel Amud Aleph. Vani, fala o Rav Yechezkel Levinstein, e eu, tristemente, Eli Haverim, não tenho amigos. O Rav Galinsky olhou para ele e falou: como, o que é isso aqui? O mundo inteiro, todo momento, entrando e saindo, milhões de pessoas para consolar o Chacham. E o Rav fala, Eli Haverim? Aí o Rav Yechezkel Levinstein olhou para ele e falou: não, presta atenção. Rabim Baim Lenachem. Todo esse mundo que você está vendo aqui, vem me consolar, vai dar que cumpre mitzvot, de consolo. Ach, de Chesed. Ach, Ishmeem lo amar-li, nenhum deles veio me falar, leayen mor bemile, reflita teus atos. E ele continua dizendo, Share, a Gemara em Berachot Amud Bet, quando aconteceu com os 400 barris de Rav Huna, Arba Meot Chaivot Yain, que ermisso, que viraram vinagre, azedou o vinho, virou vinagre. O que falaram os Chachamim para ele? Reflita teus atos. Ele refletiu e voltaram ou aumentou o valor do vinagre. Mas isso que é amigo, assim falou Rav Yechezkel Levinstein, que nível, Rabotai? Ve'amru o haverim que haverav shel Iyov, assim fala que Marambá Batrat Tetzain Amud Bet, ou amigos com amigos de Iyov, ou mituta, ou lo aleno o contrário. O que fizeram os amigos de Iyov? Chamavam a atenção dele para ele refletir seus atos. Hare, Rabotai, dos, como adquirir Torá, Avot Perek Vav Mishnah Gimel, Ohevet HaTochachot. Ame o quê? A repreensão. Ama a repreensão. Se uma pessoa não gosta, ela não vai se consertar. Fala assim, Rabotai, presta que fala, Bereshit Rabbah, olha a frase que usa. Shekol ahava shenimat tochacha eina ahava. Um amor que não tem no meio dela repreensão, não é amor. Imagine um pai com um filho. Você ama ele, não é pessoal. Quer dizer, a repreensão não é pessoal. Você ama, você gosta dele, você vai chamar ele no ponto. Você não gosta de ver ele no mau caminho, assim tem que ser um amigo. Sem dúvida nenhuma, se o Rambam escreveu que nós temos que refletir e fazer tchuvá, que esse é o propósito do jejum, no caso agora de Tisha B'Av, de 9 de Av, em relação aos dois templos, nós temos sim que refletir, Rabotai, no primeiro templo que foram as três, na verdade foram muitos motivos, mas os que cabeceiam no primeiro templo, assassinato, relações proibidas, Gilui Arayot, Shfichut Damim, idolatria, Avodah Zarah, e no segundo templo, Sinat Chinam, um ódio sem sentido, ou seja, mitzvot ben adam lamakom, ben adam lechavero, tem que refletir, tem que pensar, será que eu estou bem, no bom caminho ou não? Estou longe de Hashem ou não? Essa é a obrigação da pessoa. Então, primeiro, se uma pessoa sabe acatar tochachá, repreensão, então que ela for ler ou que alguém for chamar a atenção dele, ele abriu a porta para melhorar. Lógico que isso também mostra, não quero fugir, mas humildade da pessoa. Muito importante. Segundo ponto, Rabotai, Limud Mussar, estudo de Mussar. E agora eu peço a máxima atenção aqui, o que eu vou agora trazer para vocês sobre o Limud Mussar aqui, o estudo de Mussar, estudo de ética,
que é fundamental para a construção do Yehudi. Kal Kadosh. O Rav Galinsky Alav Shalom conta, conhecido por nós, muitas vezes já falamos sobre isso, quando os nazistas conquistaram Polônia, os russos conseguiram ficar num meio tempo em Vilna, capital da Lituânia, ficou no domínio russo. Sendo assim, lá se encontrava o Gaon Rav Chaim Moiser, ele decidiu chamar todos os Yehudim, era o único lugar para ficar longe dos nazistas. E era muito perigoso também chegar até aí, porque nos caminhos, lá além, se alguém encontrasse exército nazista, tchau. Então, a ordem era de todos os Yehudim, do lugar ou do não lugar, ir até Vilna. Pelo menos tinha domínio russo e não era ainda o domínio alemão, nazista. E assim não foi diferente a Yeshiva do Rav Galinsky, lá em Yeshiva Novardok, Bialystok. Eles foram nem de trem, nem de carro, nem de ônibus, foram andando. Rabotai, ele conta que cada um levou com ele o seu tefilim, sua Gemara e seu livro de Mussar. Onde eles dormiam? Porque levou dias. Então, em algumas aldeias eles conseguiam entrar e ainda tinham Yehudim, então eles dormiam nas sinagogas, no Bet HaMidrash. E alguns Balevatim vinham e observavam esses Bachurim. O Rav Galinsky contou que numa dessas aldeias ele foi denominado pelo grupo dos Bachurim, pelo seu tamanho. Quem lembra do Rav Galinsky era uma pessoa, não era alta, baixinha. Então, na época, falaram para ele, assim ele escreve aqui no Veigatá, vai você, bate nas portas de alguns Yehudim, não tem mezuzá, e pede pão para eles comerem na sinagoga, não tinham o que comer. Então, provavelmente, olhando um jovem dessa altura, dessa forma, iriam doar. E assim fazia o Rav Galinsky. Uma dessas, quando ele voltou, com um pouco pão para dar para a turma comer, era Mincha Arvit, e o pessoal estava estudando Mussar. Cada um com seu livro de Mussar, e o Seder Mussar era Seder Mussar, com choro, com lamentação, aquela melodia de despertar corações. Aí o Rav Galinsky viu um Yehudi com outro dizendo, perguntando para o outro, me diz uma coisa, por que eles estão chorando? O que eles estão lamentando? O que aconteceu? Aí o outro falou, presta atenção, eles estão se lamentando pela destruição do Bet HaMikdash. O Rav Galinsky viu isso, falou, não, acho que ele não entendeu, não é isso. Falou para eles, não, aqui está em Yiddish, mas eu vou já traduzir. Eles estão lamentando, não da destruição do Bet HaMikdash, na autodestruição, ala chesronot v'akishlonot, no que falta neles e nos obstáculos que eles tropeçaram. Esse é o choro deles, de uma destruição particular. Assim respondeu Rav Galinsky. Aí o outro Yehudi, quando ele ouviu a resposta, falou para o outro, não, aqui o jovem falou que não estão chorando, se lamentando pela destruição do Bet HaMikdash, e sim eles estão chorando, miskenim, porque eles viraram órfãos. E provavelmente perderam os pais em bombardeios nazistas. Então, o Rav Galinsky, quando ouviu isso, ele desistiu. Ele falou assim, Yavinu, como eu vou explicar a eles que cada Yehudi, Boné ores et bet mikdasho aishi. Cada Yehudi ele constrói ou destrói cada Bet HaMikdash particular dele dentro de si. Como eu vou explicar isso? Aí ele abre aqui uma porta do Rav Galinsky dizendo o seguinte, realmente, Ha Behatalia, o choro ou a construção do Bet HaMikdash para ti, de um templo particular dele próprio, realmente está ligado, e agora eu peço a atenção de vocês, com o Bet HaMikdash, o templo sagrado que nós conhecemos. Conhecemos, sabemos, ninguém conheceu, né?
Preste atenção, como assim Behabeatalia? Diz assim, a destruição do Bet HaMikdash está ligada com a destruição particular da pessoa. Ou seja, fala em Gemara em Sanedrin Tzadik Vav Amud Bet, por favor. Quando foi destruído o Bet HaMikdash, Nebuchadnezzar, Tito Sarashá, os dois Reshaim, Gemurim, eles se encheram de orgulho. Saiu uma voz, Yatzabat Kol Ve'ambra, saiu uma voz divina dizendo, que vocês estão se achando? Amharu Garakta, um povo já morto vocês mataram. Echal Saruf Sarafta, um Echal queimado vocês queimaram. Um templo já queimado vocês queimaram. Kemach Tachum Tachanta, em outras palavras, um kemach, uma farinha já moída, vocês moeram. O que significa isso? Explica o Rav Galinsky. Shim Amaru Garakta, se vocês já mataram um povo que já estava morto, aí o que vem depois? Um Echal já estava saruf. Queimou o quê? O templo. Bechará Bet HaMikdash Aishi. Vocês já mataram um povo morto, que o Bet HaMikdash particular já estava destruído, então automaticamente já queimou o quê? O Echal. Já estava queimado. Por isso que a ordem é assim, um povo já morto vocês mataram e já queimaram um templo que já estava queimado. Como queimou aquele templo? Porque vocês já se autodestruíram. She'ena Sharat Shekhinah, não tem como pairar a presença de Hashem que está próximo de nós no Bet HaMikdash, se não está dentro de cada um de nós. Como está escrito na Torá Shemot Kavhehet, Ve'asul li Mikdash ve'shachanti betocham. Hashem pediu para Moshe, para dizer para Israel, faça um templo, um tabernáculo para mim, ve'shachanti betocham, para mim estar dentro de vocês e não dentro dele. Depende de quem para ter a Kedushá no Bet HaMikdash. Depende que ela se encontre dentro de cada um de nós. Isso é a construção, e lo além no contrário, se não está dentro de nós. Por isso, não adianta fazer um dinner. Todo mundo fala, vocês choram por um templo. Faça uma arrecadação. Baruch Hashem, não falta. Arrecada e construa o templo. O que vocês estão chorando? O que Napoleão perguntou. Mas é só esqueleto. O principal é a presença divina de Boreolam. Então não adianta fazer um dinner. Não adianta construir. Para quê? É só esqueleto, nada, é vazio. E o Rav aqui traz o Nefesh HaChaim, do Rav Chaim Volozhin. Ele fala, não vou ler inteiro aqui, que Vadai Karinyan, o principal de tudo isso que nós estamos falando do Mikdash, da Shekhinah, é na pessoa. Se a pessoa se santifica, cumprindo a Torah, o mitzvot, indo no caminho de Boreolam, certo? E dentro dele está próximo a Hashem, ótimo. Agora, se não, é esqueleto. E assim traz o Navir Miazain Dalet. Um dos grandes problemas que não deixou, o Yetzer Hara convenceu a Israel de não fazerem tshuva, qual foi? Al tivtechu lachem, não depositem confianças al divrei sheker, sobre um argumento falso, dizer Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem Hema, 3 vezes, o templo do casa de Hashem, vocês nunca vão conseguir destruir. Echal Hashem, assim está escrito no Navi, Echal Hashem, Echal Hashem. Mas isso é só por fora. O principal é a pessoa, é a Shekhinah, está dentro da pessoa. Não vamos nos iludir com esse argumento, tem Bet HaMikdash, nunca vai ser destruído. Eu não quero entrar nisso, mas nem Nebuchadnezzar, ele também achava que era Stam, não ia conseguir. Porque era o Bet HaMikdash, a força de Am Israel, mas a força só existe se nós temos a Shekhinah conosco e não expulsamos ela.
Por isso que fala o Rav Chaim Mivolozhin, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, façam para mim um tabernáculo, como eu vou te mostrar, et tavnit hamishkan, também os utensílios, vetavnit kol kelav, vechen ta'asu. E assim vocês vão fazer. O que a Gemara fala em Sanedrin Tetzain Amud Bet, ken ta'asu? Já falou, faça, porque outra vez, e vocês vão fazer, ledorot habaim, para as próximas gerações. Constantemente a pessoa tem que se trabalhar que cada utensílio do Mikdash, do tabernáculo, simboliza alguma coisa no nosso caminho. Alguma avodat Hashem, algum serviço a Hashem. Isso ledorot. E não podemos esquecer, falou o Rav Nefesh HaChaim, a condição que Hashem colocou para Shlomo HaMelech na construção do primeiro Bet HaMikdash. Qual foi? Falou Hashem para Shlomo HaMelech, Melachim Aleph Vav Yud Bet. Habayit hazeh asher ata boneh, essa casa que você vai construir, que é o Bet HaMikdash, hurak im telech bechukotai, isso é somente se vão ir nos meus caminhos. Azai veshachanti betoch bnei Israel. Assim eu vou estar dentro de Am Israel. Shiu merkava la Shekhinah. O principal não é a casa. O principal é o quê? Am Israel. Me deixar parar sobre eles. Lachen. כשקלקלו פנימיות המקדש, falou Nefesh HaChaim, tristemente quando estragou o interior de cada לא הועיל המקדש החיצוני. Não adiantou nada o Bet HaMikdash. Ficou só pedras, madeira e pronto. Kal Kadosh, aqui nós estamos vendo aqui como é muito importante a pessoa, certo, como falou Rav Galinsky, estudar Mussar ala chesronot ve akishlonot, construir seu mundo particular, levantar só através do Mussar, não tem como. Separei aqui 2 shiurim, não vou ler inteiro, mas talvez a pessoa pode perguntar aqui a seguinte: Seder Mussar. Seder Mussar. Se eu estudar Torá, Gemara, Halachá, será que se compara a estudar um Seder Mussar? Uma palavra de Torá nem se compara com Seder Mussar. Vocês estão lembrados que no começo do movimento de Rav Israel Salanter, não todo mundo apoiou. Porque diziam, estuda pela Gemara, não precisa fixar um momento, um Seder Mussar. Deixa ser uma coisa automática. Estuda em Gemara, estuda em Halachá e automaticamente vão. Não precisa fixar. E Rav Israel Salanter tinha a teoria que não é fundamental. E realmente as yeshivot se pegaram que Rav Israel Salanter fixou. Mas alguns podem dizer, mas em vez de você pode comer carne, você vai comer verdura, estuda a Torá e não estuda Mussar. Fala o Rav Galinsky, para esses que podem questionar isso aqui, dizer, até, olhem o título do shiur, ele chama Ma eter ilmon Mussar. Será que tem alguma permissão de estudar Mussar e deixar de estudar Torá? Primeiro ele fala, eu tenho 2 respostas. Quem estuda Mussar também está estudando Torá. Prova, ele diz, existe Torá Tairá, uma pessoa quando estuda a Torá ter temor divino, Torá Tachuvá, estudar como fazer tshuva, eu já vou explicar, e Torá Tamidot Tovot, e ter Midot Tovot. Vamos explicar. Torá Tairá, estudar temer Hashem, é uma mitzvah taset Hashem Elokecha Tirá. Hashem escreveu no Sefer Devarim Yudchaf que nós devemos temer Hashem, e assim possui o Rambam. Então, que estuda Alachot Rambam, que tem que temer a Kadosh Baruch Hu, cumpre mitzvah de Limud Torah. Aleph. Bet. Tshuva mitzvah taseh. Tshuva também é uma mitzvah taseh, como o Ramban assim posek. Então, se uma pessoa cumpre uma mitzvah, ela estuda a Alachot Tshuva, por exemplo, do Rambam também, não está estudando a Torá? Vadai que sim. Midot Tovot. Outra mitzvah taseh. Ve'alachta bidrachav. Assim traz o Sefer HaMitzvot, mitzvah taseh. Midot Tovot. Então, uma pessoa que estuda Mussar também está cumprindo mitzvah de Limud Torah. 1. 2, falou Rav Galinsky.
Nós sabemos derech eretz kadma Torá. A ética, o bom comportamento, antecipa o estudo do Torá. Em que sentido? Fala aqui ele traz, shetzarich techila letaken et atzmo bemidot. Primeiro precisa se consertar em boas condutas, e assim vai pairar sobre ele a Torá. Porque ele diz, traz aqui Rabbeinu Yonah, que a Torá eina shochenet bemi sheno baal midot tovot. A Torá, a Shekhinah, não vai pairar, não vai estar uma pessoa que não tem boa conduta. Então o que adianta você estudar a Torá se você não estuda Mussar? Mashal lema davar domé, olha um mashal. Shabbat lamed alef amud alef. Uma pessoa que estuda a Torá assim traz e não tem temor divino de Hashem, é como se fosse que alguém falou para o seu empregado: pega toda essa colheita aqui e sobe lá num depósito em cima. O empregado colheu, todo dia ele passou subindo essa mercadoria, colocando lá no depósito. Quando terminou a noite, o patrão perguntou para ele: ok, você colocou toda a mercadoria lá em cima no depósito. Eravta baem kav chomtim, você colocou agora esse produto que dá manutenção e preservação àquela plantação lá em cima? Ou seja, para não mofar, para não estragar. Você colocou essa matéria, esse produto lá em cima? Se ele falar lav, se ele falou não, é para dizer para ele, mutar lilololet, era melhor você não nem ter colocado a mercadoria lá em cima. Ou seja, lo alen velo alechem, uma pessoa que não tem midot tovot, é melhor nem estudar a Torá. E o Rav conclui dizendo, bitulea zeu kiyumah. Anular, e não é estudar a Torá, estudar Mussar, é dar sustentação ao estudo de Torá. Como assim? Fala que Marim Berachot nun he amud alef. She'en HaKadosh Baruch Hu noten chokhmah, Boreolam não dá sabedoria, e sim em quem? Lemi sheyesh lo bo chokhmah. Naquele que tem sabedoria. A pergunta é, peraí, não estou entendendo. Você está me dizendo que Hashem só dá sabedoria para aquele que tem sabedoria. E a primeira sabedoria, como se adquire? Para Hashem te dar sabedoria. Então, respondem Chachamim, Reshit Chokhmah, Irat Hashem. A primeira é temor divino. Akol bidei shamayim chutz, mirat shamayim. Tudo é na shamayim, menos temor divino. Começa por quem? Por você. Como você vai, se você não estudar Mussar, você não tem como adquirir temor divino de Hashem. Essa é uma coisa, um ponto importante que nos leva a refletir, estudando Mussar. Quanto tempo? Quanto tempo? O Rav Saba Minovardo também foi questionado em quanto tempo. Aí ele respondeu com o seguinte mashal. Olhem o mashal que o Rav Minovardo respondeu. De um comerciante que ele tinha sua mercadoria e ele precisava contratar uma carroça, um cocheiro, para levar ele até a outra cidade. E lá era o dia da feira, e aquele dia era uma vez por mês que ele vendia e se sustentava 1 mês, 2 meses, mas era fundamental ele sair dessa cidade com sua mercadoria e vender lá no shuk. E assim ele fez. Contratou um cocheiro, a Agalá, e foi. Só que ele quer chegar no começo da feira. Quando abre a feira, me'atchalá sof, do começo até o fim. Então ele chegou para o cocheiro e falou, vai, acelera, anda. De tanto que ele pediu para acelerar, tropeçaram os cavalos, espatifou a carroça, tombou, a mercadoria é um desastre. Ele estava desesperado. Ele falou para o cocheiro, vamos lá, levanta isso logo, arruma isso logo. Aí o cocheiro falou, primeiro eu preciso soltar as rédeas dos cavalos, levantar os cavalos. Depois eu preciso arrumar a carroça. Pegar a carroça com as rodas e deixar. Aí o cara desesperado falou, tá bom, mas olha o sol, está saindo. Já as pessoas já estão aparecendo no shuk, na feira. Aí ele chegou para o cocheiro e falou, me diz uma coisa. Quanto tempo isso vai te levar? Quanto tempo? Kamasman. O cocheiro parou, olhou para ele e falou, você está me perguntando quanto tempo isso vai me levar? Até a carroça se levantar e ficar sobre as rodas. Rabotai, falou aqui o Saba Minovardo,
Ulilhanenu, Imadam Afuch. Uma pessoa, o quê? Inversa. Midotav meuvatot. Suas condutas deturpadas, seus pensamentos deturpados, veirato kelushá, seu temor fraco, veishiuto rofeset, sua personalidade está bamba. Kamas man yakdish leshipur amidot, quanto tempo ele precisa para melhorar suas características e adquirir irat shamayim e melhorar sua personalidade? Achi amidem al mechonam, até ele se erguer. Ou seja, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Quem questionou aqui, o professor Minovardo falou, gostei, a pergunta foi boa, e a resposta também foi boa, o legado foi bom, não tem um tempo que é fixo. Só que aí cutucaram o Rav Galinsky. Lindo machal, mas qual é a prova dele? Qual é a fonte que ele respondeu assim? Tá bom, ele deu um machal, deu um legado, que cada um tem seu tempo particular, mas qual é a prova? Traz fonte. Olhem só, e com isso eu estou terminando o shiur, prestem atenção da fonte que eu achei ela fantástica. Nós sabemos que Boreolam, quando Am Israel saiu do deserto, saiu de Mitzrayim, deserto, nós comíamos o quê? Man. Está escrito na Torá, falou Hashem para Moshe, Hinenim abtelechem min hashamayim, e o povo vai sair devar yom beyomó. Cada dia vai descer a porção de man. Ok. E Moshe falou, não é para deixar o quê? Sobrar. Tem que cada dia ir comer e acabou. Não deixar sobrar. Muito bom. Está escrito aqui em Gemara em Yomá, Ain Vav Amud Aleph, perguntaram os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai, por que Boreolam fez com que o man descesse para Israel dia e dia, e não uma vez por ano, e acabou. Rabi Shimon Bar Yochai respondeu, eu vou dar um machal, eu vou dar um exemplo para responder, de um melech, de um rei, que tem um único filho. E ele dava o sustento para esse único filho uma vez por ano. O único filho virava para o pai e ligava para o pai uma vez por ano. O pai percebeu que ele não me dá atenção só uma vez por ano porque ele quer o sustento. Então eu vou dividir o como todos os dias. Então, aí ele vai querer, só vou dar o sustento de um dia. Aí ele vai ficar, que cada dia ele vai querer ter contato comigo. Assim a Kadosh Baruch Hu com Am Israel. Uma pessoa tem 4, 5, 15 filhos, ele se preocupava, hoje eu tenho sustento, amanhã vão comer o quê? Então ele se virava para Kadosh Baruch Hu e fazia tefilá. Rezava para Hashem pelo sustento, tinha ligação com Hashem diariamente. Assim respondeu Rabi Shimon Bar Yochai. Pergunta o Rav Galinsky. A resposta é linda, um legado fundamental de Emuná e Bitachon, de Tefilá. Mas a pergunta, o Rav diz, por que eles questionaram isso? Em vez de dar todos os dias, por que não deu uma vez por ano? Que pergunta é essa? Assim Hashem quis e acabou. Agora vocês vão perguntar por que eu tenho 5 dedos, por que eu tenho... É assim, acabou. Que pergunta é essa? Certo? De Hashem ter essa conduta com a Israel de dar dia a dia. A resposta é a resposta. Mas eles, o que eles questionaram aqui? É assim, a forma que Hashem quer que sustente, assim era o man, e pronto. Não queria uma vez por ano, queria dia a dia, acabou. Olhem só o que ela responde. Niflá. A pergunta dos alunos para Rabi Shimon Bar Yochai não era da forma que eu expliquei, de uma forma tão seca, e sim um pouquinho mais profunda. Dizendo o seguinte, Rabi Shimon Bar Yochai, nós sabemos que você discute com Rabi Ishmael. Está escrito, Ve'asavta de ganecha. Vocês vão colher seu campo, sua plantação. Tem machlok, discussão, se é para estudar Torá o dia inteiro e o sustento vai vir de uma forma automática, ou é para trabalhar também. Rabi Ishmael falou, Ve'asavta de ganecha, você deve trabalhar, e como ele chamou aqui, a conduta é trabalha e estuda. Certo? Ok, faça o principal estudo, o secundário trabalho. Sim, mas trabalhe.
Rabbi Shimon Bar Yochai, estudar. Pelo contrário, se você estudar, vão trabalhar por você. E se você não estudar, aí você vai ter que trabalhar para os outros. Essa era, assim se sustentava Rabbi Shimon Bar Yochai. Chegaram os alunos e falaram para ele, peraí, o man, nós vamos provar para o senhor que não é como sua ideia. Como? Eles falaram assim, Haman yochiach shelo keshitatcha. Como assim? Falaram o seguinte, o man lo yarad lahem li'Israel min pa'am achat bashana. Ele, você falava que tinha que estudar a Torá toda hora? O man descia todos os dias. Se fosse como você, o que era mais fácil para Israel se ocupar no estudo da Torá? Era descer todos os dias ou só ia descer uma vez por ano, man? Para Israel estudar mais Torá. A lógica era só descer man uma vez por ano, para que a Israel tenha tempo de estudar a Torá toda hora. Então, se Boreolam fez com que o man descesse todos os dias, e agora eu pergunto ao Kala Kadosh, como descia, de que forma descia? Os tzadikim recebiam isso como? Na porta de casa. Tinham quase nada de esforço, mas tinham que ir até a porta de casa. Os Benonim, os médios, até onde eles tinham que ir para pegar o man? Chutz LaMachaneh, até fora do acampamento de Israel, que eram mais ou menos 12 quilômetros. Calculam aqui os poskim 5 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Certo? E eles, pior que Benonim, os Reshaim, tinham que ir o dia inteiro para pegar o man. Então os alunos chegaram para Rabbi Shimon Bar Yochai, falaram, você falou que tem que estudar a Torá o dia inteiro e não trabalhar. Olha o man que descia dia a dia e tinham que se ocupar. Quando estudavam Torá, tzadikim, tá bom, mas tinham que parar. Benonim tinha que ir 2 horas e meia, 2 horas voltar. E os Reshaim o dia inteiro até achar. O que acontece, Rabbi Shimon Bar Yochai? Entenderam a pergunta aqui? Essa é a pergunta dos alunos. Aí ele falou, erro, taut be'yadchem. Ani amishparti emoda. Eu ainda sustento que tem que ser estudar Torá. Mas, Rabotai, qual era a função do man? Qual era a função do man? Fala Urá, Mashgiach shel Bnei Israel bamidbar. A função do man era supervisor, Mashgiach que nem uma yeshiva. Por quê? Como falam Chachamim, Ayudorshim, Haman kezer agad lavan. O man demonstrava o caminho espiritual da pessoa, como nós falamos. Se era tzadik, achava de uma forma fácil na porta da tenda. Se ele era mais ou menos, tinha que andar mais. Até 2 horas e meia, 2 horas e volta. E se era rachar o dia inteiro. Caniré, pelo que eu estou entendendo aqui, como explica o Rav Galinsky, no nível espiritual da pessoa, ele tinha a dificuldade ou a facilidade de achar o man. Mas todo mundo olhava o teu nível espiritual. Certo? Então, ou passava vergonha ou não. Mas qual era a função do man? Fazer a pessoa o quê? Melhorar. Então, fala aqui o Rav Galinsky, assim falou Rabbi Shimon Bar Yochai para eles. O que dei laro cheshbon hanefesh, para eles refletirem o caminho e fazerem tshuva, que dai shered amad bechol yom. É importante que o man desça todo dia o dia, mesmo andar 5 horas, para que basta a pessoa melhorar, anda o tempo que for. Sheba'abur ze kedai le'amid gam balimud, para você melhorar e dar sustentação ao teu estudo, estuda Mussar até mesmo 5 horas. Lemar-se não é assim, né? 20, meia hora, 5 minutos, como foi dito aqui, certo? Ashrecha. Olha só, Rav Israel Salanter chegou para o Saba Mikelem e falou o seguinte: Saba Mikelem, o aluno de Rav Israel Salanter, Ata en Hatzari Chol Lilmod Mussar. Você não precisa mais estudar Mussar.
O Sami Kelem, quando viu isso, ficou verde e azul. Como você está dizendo que eu não preciso estudar Mussar? De que forma? Não. Aí o Rav Israel Salant falou para ele, não, eu quis dizer o seguinte. Aqui ele traz que quando ouviu isso, o Sami Kelem, do Rav Israel Salant, que não precisa estudar Mussar, ele achou que o Mussar não vai servir mais para ele. Romesro Rabosha Mussar que vai loyoilo. Estamos falando de quem? Do Sami Kelem. Que ele já está perdido, então o Rav Israel Salant fala, não adianta mais estudar Mussar. Aí o Rav Israel Salant percebeu e falou, não, deixa eu me explicar. Itkavanti shekevar dai lecha beshalosh shaot beyom. Basta para você só 3 horas. Quem estamos falando aqui? Sami Kelem. Depois alguém pode falar 5 minutos. O Rav Mikotsk. E assim a gente termina. O Shulchan Aruch, no Seif Gimel, traz o seguinte. Lechol Yirei Shamayim, todo que tem temor divino, sheyeh metzer vedoeg al hachurban, ele deve sofrer pela destruição do Bet HaMikdash. Dia a dia, hein? Não só agora, nessas 3 semanas de Tisha B'Av. Pergunta o Rav Dikotz, o Shulchan Aruch foi dado, o que está dizendo aqui? Aquele temente a Hashem tem que sofrer pela destruição do Bet HaMikdash. E peraí, o Shulchan Aruch foi dado para todo mundo, e quem não é temente a Hashem não tem que sofrer pela destruição do Bet HaMikdash? Então por que o Shulchan Aruch usou essa expressão, quem é temente a Hashem, sim, tem que sofrer pela destruição do Bet HaMikdash? O Shulchan Aruch é para todos, mesmo para quem não é temente a Hashem. Então o que o Shulchan Aruch está falando assim? Responde o Rav Mikot o seguinte, Shemi sheino yirei shamayim, uma pessoa que tristemente ainda não chegou a ser temente a Hashem, ele ainda tem um passo a dar, qual? Ele tem que chorar, não pelo Bet HaMikdash, ele tem que ainda chorar pela situação particular dele, atual, certo? Al-Khurban Shelo, primeiro a dele. O que o Shulchan Aruch falou, certo? É pessoas que Baruch Hashem já estão temente a Hashem. Elas vão pensar, eu já estou construído de uma forma particular. Talvez iria pensar que não precisa sofrer pelo Bet HaMikdash. Veja o Shulchan Aruch falar, não, sobre o Bet HaMikdash você precisa sofrer. Mas aqueles que ainda nem são temente a Hashem, você nem chegou lá ainda. É um caminho a ser andado. Primeiro você precisa chorar o quê? Para a própria destruição, para depois chegar, o que está escrito aqui no Shulchan Aruch, chorar para a destruição do Bet HaMikdash. Ou seja, nós começamos o shiur dizendo, se nós queremos transformar esse Motzai Shabbat, sábado à noite, Shavu Aleinu Letová, Bezat Hashem Tisha B'Av, em Simcha, depende de quem, Rabotai? Somente depende de nós. Boa noite.